Fazemos então o processo básico de marcação e fixação, então dos pezinhos e também da orelhinha, tá? Deixando o tecido duplo com o lado dele para dentro. Pronto, então o pezinho, aqui eu fiz a marcação, fixei então o corpinho e vou posicionar o pezinho aqui nessa voltinha aqui, ó, do corpinho, nessa parte aqui de baixo. Então, vou posicionar aqui, só coloco um pouquinho pra fora, tá? Coloco aqui, posiciono sim e vou prender ele com fita pra fazer a fixação. E vai ficar assim, então, o corpinho, tá? Fixei aqui os pezinhos, depois é só reservar ele e fazer o enchimento. Pra cabecinha, então, vou fazer o mesmo processo. Fiz aqui a fixação, né, da cabecinha, marcação, fixação. Agora, eu vou fazer todos os bordadinhos aqui do rostinho, até chegar na etapa de fixação da orelhinha. Então, aqui eu já fiz a marcação da orelhinha, aqui é o início, aqui o fim, tá? Eu posiciono aqui, ó, na parte de baixo e vou até lá em cima no finalzinho da marcação. Eu marco um pouquinho antes dessa finalização aqui, ó, da marcação aqui onde que eu vou fixar ela. Marco só um pouquinho antes aqui nessa parte de dentro da orelhinha. Depois eu vou dobrar ela assim pra dentro, tá? E vou fazer uma fixação dela aqui com um pontinho pra poder tá colocando aqui na cabecinha e fazer a fixação dela então, tá? Feito a marcação e feita a fixação dessa dobrinha aqui, então vou vir aqui na outra parte, tá? Venho aqui na outra orelhinha, vou posicionar as duas bem certinho e já vou fazer a marcação na outra e fazer a dobrinha dela também. Já vou deixar ela prontinha, tá? Venho aqui, ó, na parte de dentro, fiz a marcação e vou dobrar ela, tá? E já faço, então, a costura dela também, para que ela fique bem certinha na hora de fixar aqui na cabecinha. Agora, então, vou posicionar aqui a orelhinha, bem nessa marcação aqui, bem rente aqui, tá? Vou fazendo toda essa voltinha aqui e vou fixar ela com uma fita, tá? Para depois levar ela pra máquina e fazer a fixação aqui na bordadeira. Feita a fixação, então, da orelhinha, já retirei toda a fita aqui, né? Agora, eu vou só posicionar a orelhinha um pouquinho pra dentro, pra não correr o risco dela subir aqui na hora de fazer o fechamento da cabecinha, né? Então, eu venho aqui, seguro as duas orelhinhas e vou fixar a de baixo e a de cima aqui no meio, dessa forma, pra que ela não suba e não enrosque aqui pra fora, tá? Então, agora eu venho aqui com o tecido, vou colocar ele aqui por cima e vou fazer, então, o fechamento da... Então, agora a colocação da asinha, tá? Aqui o processo de colocar a cabecinha no corpinho, já tem outros projetos, né? E é o mesmo processo também que foi feito aqui no paninho, tá? Do morceguinho. Fiz a marcação aqui no meio da cabecinha, do corpinho, as marcações aqui na frente e atrás, tanto do corpinho como da cabecinha, e fiz a fixação com o pontinho visível. Então, agora eu vou fazer aqui a fixação da asinha. É o mesmo processo, basicamente, tá? Vou medir aqui, ó, bem rente a cabecinha, vou deixar a asinha bem rente e faço aqui a marcação na parte de baixo do corpinho, tá? Depois que eu fiz a marcação aqui na parte de baixo, eu vim aqui com a fita métrica, vou medir aqui o tamanho que deu, tá? Aqui ela ficou em 3,8, 3,7,
tá? Centímetros, um pouco mais de 3,5. Então, eu venho aqui do outro lado, vou marcar com a fita também no 3,7. Agora, eu venho na asinha, que eu vou colocar aqui, que eu vou posicionar. Faço uma pequena marcação também, não precisa ser muito grande, tá? Lembrando que ali o espaço vai ser pequeno pra gente colocar a asinha, então eu faço uma marcação bem pequenininha, tá? Só mesmo pra dar uma margem de costura. Venho aqui na parte de trás e também faço a mesma marcação. Depois que eu costurei, puxei aqui, né? E agora eu venho na parte de trás e vou fazer o mesmo processo. Vocês podem ver que ficou bem rente, ó, a costura aqui da lateral. Agora é só fazer, então, o fechamento dessa parte aqui na parte de trás e da outrazinha também.